dos procedimentos simplificados. Artigo 33. O CND poderá estabelecer procedimentos simplificados para os processos de desestatização, inclusive para a fixação do preço mínimo ou do preço de emissão das ações, conforme o caso, em hipóteses tais como: inciso 1. Desestatização de empresas de pequeno porte e médio porte. Inciso 2. Desestatização de empresas com ações negociadas em bolsas de valores. Inciso 3. Desestatização de participações minoritárias. Inciso 4. Alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações. Inciso 5. Desestatização de serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização, cujo porte ou outras características específicas a critério do CND indiquem ser esse o procedimento adequado ao caso. Inciso 6. Desestatização sob a modalidade operacional de aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição prevista no inciso 3 do artigo 7º desse decreto. Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, a definição de empresa de pequeno e médio porte será aquela adotada pelo BNDES. Seção 4. Da alienação de ações. Artigo 34. A alienação de ações das companhias a serem desestatizadas será efetuada mediante: inciso 1. Leilão público, em pregão especial ou através de envelopes fechados, ou através de uma combinação dessas formas em bolsa de valores do país. Inciso 2. Distribuição de ações a preço fixo no país ou no exterior, preferencialmente de modo a propiciar sua pulverização ao público, inclusive aos acionistas minoritários, aos empregados, aos fornecedores e aos consumidores. Inciso 3. Outra forma de oferta pública admitida pela legislação do mercado de capitais. Parágrafo 1º. No caso de pulverização do bloco de ações de controle, o CND tomará as providências para que sejam instituídos mecanismos de preservação da estabilidade dos órgãos administrativos da sociedade. Parágrafo 2º. O CND poderá fixar em cada processo de desestatização o limite máximo de ações do capital da sociedade que poderá ser adquirido por participante ou grupo de participante no processo de desestatização. Seção 5. Da alienação de cotas. Artigo 35. O disposto no artigo anterior aplica-se no que couber à desestatização de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Seção 6. Da dissolução, liquidação e extinção. Artigo 36. A dissolução e a liquidação da sociedade incluída no PND observarão as disposições legais aplicáveis à matéria e, no que couber, as disposições da Lei 8.029. Parágrafo único. No caso de o CND deliberar sobre a dissolução da empresa incluída no PND, deverá comunicar tal decisão ao Ministério da Administração e Reforma do Estado, devendo este, nos 30 dias seguintes ao recebimento da comunicação, tomar as medidas legais cabíveis para a nomeação do liquidante, fixando inclusive prazo para o término da liquidação. Seção 7. Da participação de estrangeiros. Artigo 37. A alienação de ações a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir 100% do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo que determine percentual inferior. Seção 8. Da participação dos empregados. Artigo 38. Aos empregados de empresas controladas direta ou indiretamente pela União, incluídas no PND, é assegurada a oferta de parte das ações representativas de seu capital,
segundo os princípios estabelecidos neste decreto e condições específicas a serem aprovadas pelo CND, inclusive quanto a: inciso 1, disponibilidade posterior das ações; inciso 2, quantidade a ser individualmente adquirida. Parágrafo único. A oferta de que trata o caput deste artigo será de pelo menos 10% das ações do capital social detidas direta ou indiretamente pela União, podendo tal percentual mínimo ser revisto pelo CND, caso o mesmo seja incompatível com o modelo de desestatização aprovado. Artigo 39. A participação dos empregados na aquisição de ações far-se-á opcionalmente por intermédio do Clube de Investimento de que trata o Decreto nº 2.430, constituído para representá-los legalmente, inclusive como substituto processual. Artigo 40. São nulos de pleno direito contratos ou negócios jurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não. Parágrafo 1º. O Clube de Investimento tem legitimidade ativa para propor ação contra os envolvidos nessa operação fraudulenta, retendo os correspondentes títulos mobiliários, se estatutariamente disponíveis. Parágrafo 2º. O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias à determinação da responsabilidade criminal, bem como solicitará fiscalização por parte da Secretaria da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do Instituto Nacional do Seguro Social, sem prejuízo de inspeções por órgãos estaduais e municipais no âmbito de suas competências, com vista à identificação dos efeitos produzidos pela mesma operação. Seção 9. Dos meios de pagamento. Artigo 41. Os pagamentos para aquisição de bens e direitos no âmbito do PND serão realizados por meio de moeda corrente. Parágrafo único. O Presidente da República, por recomendação do CND, poderá autorizar outros meios de pagamento no âmbito do PND. Seção 10. Da utilização dos recursos da alienação. Artigo 42. Os recursos recebidos em cada alienação deverão ser colocados à disposição do aliciante, pelo valor líquido deduzidas a remuneração e os custos previstos no artigo 25 e 26 deste decreto, ou, quando for o caso, transferidos ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do efetivo recebimento dos recursos pelo gestor do FND, acrescidos do rendimento líquido de aplicação financeira efetuada, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CND. Artigo 43. Observados os privilégios legais, o titular dos recursos oriundos de vendas de ações ou de bens deverá utilizá-los prioritariamente na quitação de suas dívidas vencidas e vincendas perante a União. Parágrafo único. As condições e critérios para a quitação das dívidas de que trata o caput desse artigo serão estabelecidos pelo Ministério da Fazenda, em cada caso, considerando as características de cada dívida. Capítulo 9. Disposições gerais. Seção 1. Da responsabilidade dos servidores e das informações sobre as sociedades. Artigo 45. Os servidores da Administração Pública Federal, direta e autárquica, responderão, nos termos da lei, por eventuais ações ou omissões que impeçam ou prejudiquem o curso dos processos de desestatização. Artigo 46. Os administradores das sociedades incluídas no PND são responsáveis pela exatidão e pelo fornecimento em tempo hábil das informações necessárias à instrução do processo de desestatização.